Muito bem, meus irmãos queridos, alunos do nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit, Seminário Teológico Tabernáculo, Seminário Teológico Bereshit, Faculdade Teológica Bereshit. Nós estamos trabalhando os livros denominados de Pentateuco. Pentateuco, 5 teucos, 5 livros de documentos, 5 livros de pactos. E estamos falando de tradução bíblica 1. E é mais uma aula, né? Estamos chegando agora no livro de Êxodo. Falamos de Gênesis, contamos a história de tudo aquilo, os personagens, acabamos com Moisés, agora estamos chegando no Êxodo. Êxodo é esse livro importante da Bíblia Sagrada, que vai falar exatamente da saída do povo de Israel, depois de mais de 200 anos ali, né? O profeta, o Estevão lá, quando está morrendo, fala lá que foram bastante anos, e fala que por 76 almas, na verdade foi 70 almas, né, que está entrando aqui, tirando as 4 que estavam no Egito já, que era José, a mulher dele, Azenate, e os 2 meninos, 66. Essas divergências acontecem assim, porque ele está falando de improviso lá, quando ele vai ser, logo depois, assassinado, apedrejado, que era a pena máxima para a punição dos judeus. Mas o tempo de escravidão, na verdade, talvez não tenha chegado nem a 200 anos. 400 anos preditos por Deus a Abraão, teria sido da descendência de Isaac até a saída de Moisés. Moisés saiu com 80 anos, né? E o povo, no mínimo 80 anos, ficou escravo, porque já nasceu na escravatura, fazendo tijolos para as cidades de Pitom, Ramsés, no Egito, né? Então o livro de Êxodo vai tratar disso. Exodós é o nome que deu pela Septuaginta. No hebraico esse livro chama Shemot, Ve'ele Shemot, que estes são, as primeiras letrinhas que dão o nome no hebraico para os livros, né? Estes são os nomes, começa assim. E repete o capítulo anterior dizendo quem são as pessoas que entraram no Egito quando para lá foi Jacó e sua tropa. Então, esse livro vai falar da saída, ex-odós. Odós no grego quer dizer caminho, ex para fora do caminho, vão sair fora do Egito, né? Então ele vai contar essa história toda. É importante lembrar que esse livro de Êxodo foi escrito por Moisés, né? Conforme também grande parte de Gênesis foi revelado a ele algumas coisas da criação, e os demais foi passado por tradição oral. Adão passou para Matusalém, Matusalém passou para Noé, Noé passou para Sem, e foi andando pelas gerações até chegar em Moisés, que é filho de Arão, que é filho então de Coate, que é filho de Jacó, tem Levi, Gerson, Coate e Merari. E daí vai então. Então esse Moisés que é o escritor. Esse livro de Êxodo foi citado bastante vezes no Novo Testamento. O livro que mais cita Êxodo é o livro de Mateus e de Atos. 7 vezes aparecem referências a histórias que estão lá no Êxodo. Depois tem 4 vezes Romanos, Coríntios 2 vezes, João 1 vez, Hebreus cita aí umas 3 vezes, Atos dos Apóstolos, já falei 7, Romanos 4, são as principais ocorrências no Novo Testamento do livro de Êxodo. Esse livro, então, a data dele mais ou menos compreende um período de mais ou menos escrito como parte da lei durante os 11 meses no Monte Sinai. Ficaram mais ou menos ali 11 meses ali, até que se inaugura o tabernáculo, né? Então nós vamos ter aqui uma série de histórias, de fatos, que nós precisamos enumerá-los, né? Então nós vamos ter aqui, logo no início, tratando os primeiros capítulos da infância de Moisés, o seu chamado como profeta. Depois nós vamos ter a chegada lá no Egito, a saída do Egito. No Êxodo 5 a 12, nós temos Moisés e Arão, quando ele recebe de Deus a direção para voltar, encontra Arão, e vão começar a trabalhar então para a saída do povo, né? Depois do Êxodo 13 até o capítulo 15, os filhos de Israel vão partir do Egito, a instituição da Páscoa, a saída do povo. Depois o Êxodo 16 e 18 começa as murmurações, que foram mais de 10 vezes, né? Êxodo 19, 24 vai estar falando do Monte Sinai, onde vai ser passada a lei e as diretrizes, aqueles regulamentos, protocolos, documentos, todinhos descritos na Bíblia. Êxodo 25, 31, Moisés recebe instrução para a construção do tabernáculo, quando ele sobe,
E aí nesse meio tempo eles fazem o bezerro de ouro cá embaixo, né? Arão e Ur. E nós vamos ter então esse hiato, essa falha, esse espaço de tempo, esse vácuo aí, onde o diabo leva o povo a gastar o ouro que era para fazer o tabernáculo, gastando o ouro com construção de bezerro de ouro. Moisés vai moer aquilo tudo e colocar no ribeiro, mas deve beber, né? Como punição para aprender. Depois nós temos o início da construção do tabernáculo, o povo traz as ofertas, e aqueles detalhes do tabernáculo todinho vai requerer uma aula específica para isso. Teremos várias aulas específicas dentro do livro de Êxodo. Agora é só uma viagem geral assim no livro. E então nós temos depois a chamada de Bezalael e Aholiabe para fazerem essa construção com as ofertas que vão ser recolhidas. E aí o livro vai acabar com a montagem do tabernáculo e o início então do seu efetivo uso, né? Quando se cria uma nação, então nós vamos ver no Êxodo que para se ter nação, a gente dentro da sociologia sabe que para se ter uma nação você tem que ter território, língua e tem que ter também povo, não é isso? Então tinha tudo ali, mas é preciso que tenha um regulamento, uma lei maior dessa nação. E no caso a lei maior da nação se chama Constituição, né? A Constituição do Brasil, que regulamenta todo o Brasil, os estados têm as suas constituições estaduais e o município tem a Constituição chamada Lei Orgânica, que é a Constituição Municipal. Então, em Êxodo, essa nação que está em movimento, esse povo aí, mais ou menos 600 mil homens, né, que diz lá na saída do povo, eles vão ter agora que andar, vão ter que se movimentar. E é preciso, então, de regulamentos, de orientações, de diretrizes, de procedimentos, como é que vão andar, né? São mais de 600 mil homens, fora as mulheres e crianças, calcula-se aí uma estimativa de 3 milhões de pessoas, né? Então, eles estão em movimento. Como é que faz para sentar acampamento, para levantar acampamento? Não tem rádio, não tem padaria, não tem mercado, não tem açougue. Como é que arruma alimento para esse povo todo? Onde eles vão defecar? Como eles vão trabalhar para combater os inimigos que eles vão enfrentar durante a jornada? Então, uma série de fatores, uma série de coisas que tem que ser prescrita para esse povo aí. Nós vamos ver muito isso em Levíticos, né? As questões de ordem sacerdotal e cívica e moral, etc. E em Números vai ter muitos detalhes aritméticos, de outros também detalhes de procedimento da locomoção do povo no deserto. Vamos encontrar isso em Números, a nuvem de dia, a coluna de fogo de noite, e etc. E no Deuteronômio vai repetir a lei todinha, né? Então, a Constituição para o povo se conduzir pelo deserto é a Constituição que nós temos em Êxodo 20, são os 10 mandamentos, né? São aquelas leis básicas, né? Estruturantes, chamadas cláusulas pétreas, que não se pode mexer, e o povo vai ter então que andar dentro daquilo ali. Referências a Deus, a referência, primeiros mandamentos referente a Deus, escrito com o dedo de Deus, não é isso? Uma vez, Moisés quebrou depois a segunda vez. Todas as duas vezes ele ficou mais de 40 dias no monte, em jejum. Isso é um milagre, porque o ser humano não aguenta ficar mais de 3 dias sem beber água. Então, miraculosamente, ele fez isso, como Jesus também fez isso, né, no tempo do ministério dele. Então, o capítulo 20 vai dar a Constituição, que são os 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, e aquelas coisas todas. E eu sou o Senhor teu Deus, não terás imagens de fundição, de estátuas diante de mim, e não adorarás a outros deuses, e não adulterarás. Essa Constituição básica e a revelação básica, né, para o povo andar. Mais ou menos são 10 meses que o tabernáculo foi erguido um mês antes da saída do povo do Monte Sinai. Eles montam o tabernáculo e começam a movimentar. Nós vamos ver o movimento do tabernáculo andando já em Números. Faz o recenseamento e começa o tabernáculo a andar. Como era a distribuição das tribos, quem abria o desfile, quem fechava o desfile, onde parava, como parava. E vamos ver essa história toda então no livro de Êxodo. Esse livro então, ele vai tratar disso aí. Não só da vida de Moisés, como da família de Arão, que são os coatitas, e todo o movimento, toda a história do povo no deserto durante aqueles 40 anos que tiveram ali. 38 anos, rodando ali na situação, na região de Cades Barnea e do Monte Or, e morre Arão, morre Miriam. Arão é o terceiro filho, né? Miriam é a mais velha, e o Arão para Moisés tem 3 anos de diferença. Agora já não se sabe quantos anos há de diferença para o Arão e para Moisés, para a menina primeira chamada Miriam. O Arão viveu também 130 e pouco, 137 anos, Levi também, o Coate 133. Então a média de idade é essa daí. E o Arão casou com a tia dele, Joquebede. Eles nasceram no Egito. A Bíblia diz que Joquebede nasceu no Egito.
e era tia dele, né? Porque ela é filha de Levi. Então nós vamos ficando por aqui, voltamos depois com detalhes do próprio livro em novas aulas. Um abraço.